gostaria que vocês curtissem o nosso canal. Segue a EP Grupo, que isso é muito legal para a EP Grupo. Além disso, nós estamos introduzindo em todas as plataformas de áudio que vocês vão poder acompanhar, podcast, né? Toda essa coisa, porque vai estar lá. E o nosso convidado de hoje é Dr. Márcio Gonçalves, ele é CEO da Márcio Gonçalves Advogados e diretor jurídico da Abral. Ele está sempre aqui conosco na Abral. Ele é advogado especializado em propriedade intelectual, tecnologia e direito digital, com foco na proteção dos ativos intangíveis. Defensor da economia formal e legal. Bom, doutor Márcio, quer coisa mais bacana do que ter um advogado aqui com toda essa expertise e tá aqui comigo. Então, te agradeço muito você estar aqui nos dando essa entrevista. Mareci, eu que tenho que agradecer a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre um tema que é muito importante, não só para o segmento de licenciamento, mas para a economia brasileira mesmo, né? O licenciamento, a geração de empregos formais, né, a arrecadação de impostos, né, tudo que a gente não vê, né, em outras práticas que competem com o setor. Para mim é um motivo de orgulho nesses 10 anos estar junto com você e a nossa Abral. E o tema de propriedade intelectual para mim é muito instigante. E temos vivido momentos de muita reflexão em relação a novas tecnologias, né? Isso, muito legal. Bom, em que contexto você decidiu se especializar nestas áreas que ganham cada vez mais relevância, né? Porque eu sei que tem muita área e você foi num caminho. E qual foi o contexto que te levou? Eu tenho uma história interessante que quando eu tinha 13 anos eu fiz minha primeira banda no colégio. Então a música sempre esteve muito ligada ao meu dia a dia na adolescência. E quando eu fiz a faculdade de Direito, eu já tinha planejado estudar música após, para dar um complemento, né, do lado do hobby e do lado da profissão. E eu fiquei em Los Angeles 2 anos estudando música e aproveitei também para estudar propriedade intelectual. Quando eu volto ao Brasil, em 96, a minha surpresa era que não tinha nenhum curso no nosso país que falasse de propriedade intelectual, de direito autoral, de propriedade industrial. Então eu acabei comprando todos os livros das matérias, né, que envolvidas à propriedade intelectual, e muito curioso pelo tema, e muito curioso por tecnologia também. Apesar dos meus pais serem advogados e eu estar trabalhando com eles à época, eu resolvi ir para a área de propriedade intelectual, que era a minha área que eu sabia de grande paixão, né, mas muito pouco divulgada aqui no nosso país, como hoje ainda é. Eu acho que propriedade intelectual deveria ser matéria obrigatória nas disciplinas, né, de formação dos nossos bacharéis, né, de outros profissionais, dos nossos jornalistas, né, dos nossos médicos, dos nossos químicos, né, e não é. Então a minha paixão vem um pouco pela ligação com a música, né, e também com a possibilidade de desbravar um caminho no direito que não era tão desbravado ainda. Essa foi a minha motivação e o meu interesse por procurar a área de propriedade intelectual. Muito legal. Bom, nós acompanhamos o desenvolvimento do mercado de licenciamento de marcas e personagens aqui no Brasil há 20 anos. O setor se profissionalizou muito nessas 2 décadas do ponto de vista mercadológico e vem se profissionalizando. No que diz respeito às questões jurídicas, o mercado também ganhou maturidade, você acha? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Se nós formos pegar o universo de 20 anos para cá, acompanhando essa evolução do mercado de licenciamento, eu vejo que sim. A gente teve avanços, né? Mas ao mesmo tempo também é uma luta que às vezes parece desigual, né? Porque o que leva efetivamente ao licenciamento perder negócios, muitas vezes são práticas desonestas de concorrentes, sejam que não recolhem impostos nos seus processos de importação, seja de fazer uso indevido de uma propriedade também que não lhe pertence. A maturidade, eu acho que veio com a aplicação da própria lei, né? As leis que regem a propriedade intelectual, uma é de 96 e a outra de 98. São leis que precisam ser revistas em alguns aspectos, mas são leis modernas. Eu acho que a aplicação da lei melhorou bastante nas questões de concorrência desleal, nas questões de pirataria vulgarmente chamado, nas questões de defesa do mercado legal. Mas a proporção e o tamanho do mercado brasileiro é tão grande que esse avanço legislativo de aplicação da lei
não acompanhou o avanço do business, do negócio. Né? A pirataria cresceu muito nos últimos tempos. Né? E o que é a pirataria? O desrespeito à propriedade intelectual. Então, acho que primeiro, Marici, nós temos que pensar em como proteger a criação. Né? Como registrar, é uma marca, um direito autoral, né? Que tipo de registro posso fazer via blockchain, na Biblioteca Nacional. Eu acho que a preocupação do criador ela deve surgir na proteção da propriedade intelectual, para que uma vez protegida você possa fazer uso. E se for uma boa propriedade intelectual, vai ter violação, né? Sim. Eu até estou te perguntando aqui atualmente quais as principais questões sobre propriedade intelectual que chegam ao seu escritório. Perfeito. Eu vejo que cresceu muito com a pandemia a venda online, né, o e-commerce, e na mesma proporção que cresceu a venda de produtos legais, fazendo com que esses produtos chegassem às residências de quem estava totalmente ilhado, a venda de produtos ilegais acompanhou e muito, né? E muito essa vertente, né, do e-commerce. Eu acho que a grande preocupação dos setores hoje é como combater a pirataria digital. Sim. Né? A loja está lá, você tem as ferramentas, você entra com uma busca e apreensão, você faz uma representação criminal, você tem as ferramentas para, no físico, agir de uma maneira eficiente. Né? O grande hoje quebra-cabeça é como no universo digital você consegue coibir essas práticas. E aí o papel das plataformas de e-commerce, né, tem um papel fundamental no sentido de se unir ao setor legal, no sentido de impedir práticas ilegais no ambiente digital. Eu acho que a grande preocupação que mais chega ao nosso escritório, além dos tradicionais buscas e apreensões, ações junto aos portos, que é uma das nossas especialidades, e também questões mais de consultas na propriedade intelectual, é como eu me proteger no ambiente digital. Né? O mundo é digital. Sim, agora muito. Nós temos que combater a pirataria digital com tecnologia. Porque eles têm uma tecnologia super avançada, eles têm uma grande vantagem. Eles não recolhem impostos, eles não precisam pedir ordem para ninguém dentro de uma empresa, né, eles não respeitam direitos trabalhistas, regulatório, então é uma concorrência efetivamente desleal. Mas, se você me permitir, logicamente que eu não posso deixar de dizer que questões como inteligência artificial, NFT, metaverso, têm nos chegado em nível de consulta, em nível de contratos, para que a gente possa saber lidar com essas tecnologias. E nesse ponto todo mundo está estudando muito. Isso é muito bacana. Nossa. Então estão havendo trocas internacionais entre interessados do tema de propriedade intelectual, como está funcionando isso na Europa, como está funcionando nos Estados Unidos, no Japão, para que a gente possa criar efetivamente uma corrente, uma linha para melhor orientar os nossos clientes no final do dia. Então o seu escritório está na ponta. É digital, Marici, o mundo é digital. Né? Nós temos cada vez mais investido em ferramentas internas, tecnológicas, para automatizar os nossos processos jurídicos, para ajudar os nossos clientes a compreender efetivamente o que está acontecendo com o produto dele. O que está acontecendo com o brinquedo, o que está acontecendo com o vinho, o que está acontecendo com o vestuário. Para isso, você precisa ter inteligência. Né? Sim. Bom, como é que agora, vamos entrar um pouquinho nessa parte toda de marcas e personagens, como é que eles evitam fazer o uso, como evitar problemas jurídicos, né, de trabalhar com o uso de marcas e personagens? Como é que o que você acha que ele pode evitar problemas? No contrato, talvez? Ou até como você define o contrato perfeito, né? Porque aí eu acho que a gente consegue eu ajudar. iria, nessa linha de construção, eu pego desde a criação de um personagem ou de uma marca, né, que sempre tem que ser trabalhado com muito sigilo, discrição, confidencialidade às vezes, porque muitas vezes uma marca, um personagem é o maior ativo de uma empresa, não raramente, né, Marici? Então, primeiro ponto, trabalhou na criação, automaticamente já busca uma assessoria para proteger isso. É via software, é via marca, é via circuito integrado, é via registro de direitos autorais. O que eu faço para proteger esse meu maior bem, que é a minha marca, meu personagem? Silêncio, faz os depósitos, assina termos de confidencialidade com quem você for tratar, para que não haja nenhum tipo de ruptura até que a marca ou o personagem esteja registrado, e aí você vai para a parte contratual. Então, o primeiro ponto, a criação, que já é muito complicada e complexa, né? É o nascituro de tudo. A proteção
e a partir do momento da proteção, instrumentalizar através de contratos em que você vai reger qual é o território, qual é o tipo de propriedade que está sendo conferida. Ademais, se no contrato que você está licenciando não tiver nenhum depósito de marca ou um registro de marca, você já pode desconfiar que não é uma propriedade que esteja livre para um licenciamento. Então a negociação perante as partes, na formalização do contrato, ela é imprescindível. Eu costumo dizer que o contrato deve mais prever o que vai acontecer se não der certo. Né? Porque como todo mundo está contratando, é aquela delícia, né? Casamento novo, todo mundo feliz, assim, né? Legal. Mas e aí? E se a gente precisar romper? Né? Como vai se dar esse rompimento? Como vai ser feito o acerto de royalties remanescentes? Principalmente, qual é o período que esse produto pode ser vendido, né? Até que haja o rompimento total, esse produto não possa estar presente no mercado. Então, sem dúvida alguma, as negociações de um contrato, elas são importantíssimas para você não ter problema. Né? Agora tem muita gente que assina contrato querendo ter problema. Né? E aí entram os advogados no sentido de tentar dizer qual que é o equilíbrio para que a relação possa ser uma relação de boa-fé e que siga de maneira correta. Então, sem dúvida alguma, a proteção, seja via registro ou via contrato, ela é essencial para um bom negócio de licenciamento, sem dúvida alguma. Muitas vezes as pessoas até me perguntam, vêm aqui querendo novos... eu quero um licenciamento, eu quero uma marca, assim, assim. Eu falo, olha, tá ótimo, explicamos como faz e tal. E digo sempre, procure um bom advogado especializado, porque é importante você entender todas as cláusulas e ler o contrato. Ainda mais no país em que, voltando à minha fala anterior, em que a propriedade intelectual ela não é divulgada. Então poucas pessoas sabem sobre propriedade intelectual, porque falta essa pulverização nas cadeias de ensino. Me fala uma coisa, assim, qual foi o caso mais absurdo que você vivenciou nesse setor de licenciamento de marcas? Costumo dizer que o mais absurdo que eu vivenciei, já indo para um tema que tem a ver com não licenciamento de marcas, que é a pirataria, foi a apreensão que nós fizemos de caixões com símbolos de time de futebol. Nós fomos numa funerária e tivemos que tirar de lá caixões com símbolos do time de futebol, uma vez que não era licenciado. Mas se você for pensar, é autêntico, não é legal. Né? Porque não tem aquele negócio quando o cara morre por a bandeira. Será que a bandeira que colocaram no caixão, assim, não ia ficar neurótico, né? É oficial ou não? Mas esse foi um caso bem emblemático, porque até a logística de remoção dos bens apreendidos, dos caixões, ela foi interessante, porque grande, né? E depois onde que a gente ia armazenar. Mas depois foi feito um acordo, né? Não teve o licenciamento com os times de futebol, mas a funerária se comprometeu a não mais envelopar mortos com dísticos dos clubes. Esse foi um caso, foi peculiar, a logística de cumprimento da busca e apreensão. Nossa Senhora. Bom, vamos falar um pouquinho da pirataria e como é que hoje falando em morte, né? E como é que está esse cenário hoje nessa atividade criminosa aí no Brasil? Como é que isso anda? Marici, a pirataria ou o combate à pirataria é um tema muito espinhoso, ele depende muito de vontade política, né? Nós caminhamos muito no Brasil com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que teve momentos muito bons, momentos mais dormentes. E a gente está vivendo esse momento dormente provavelmente pela troca de ministério, pela troca de pessoas. Mas é um tema que teria que ser tratado como prioridade pelas nossas autoridades e pela própria sociedade. Né? A pirataria só faz crescer. Ontem mesmo saiu um estudo da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que demonstra com dados bem fidedignos de que a pirataria no ano passado movimentou no nosso país 345 bilhões de reais. Nossa. A pirataria movimentou no nosso país no ano passado 345 bilhões de reais. A briga do governo pelo Bolsa Família, 16 bilhões. Dá para fazer 21 Bolsas Famílias que a pirataria leva no nosso país. E quando a gente está falando de pirataria, Marici, você bem sabe, não é a pirataria da perda econômica, é pirataria de peça de automóvel, pirataria de medicamento, pirataria de colírio, a pirataria de tênis, óculos que lesam as pessoas nem sabem. Né? A pirataria de brinquedos, que tanto a gente fala na nossa Abrau, né? A toxicidade de brinquedos, das tintas nos brinquedos piratas. Então tem a perda
econômica que já seria suficiente para um trabalho mais direcionado das autoridades do setor privado, e tem também os danos à saúde e à segurança dos consumidores, que muitas vezes você não consegue nem colocar preço. Então, a pirataria só faz crescer, Marici. Sim. Aumentou 17% de 2021 para 2022, vem aumentando a 2 dígitos a cada ano, e a gente não consegue ter medidas efetivas para acabar com a pirataria. Esquece, isso no mundo. O mundo é feito pela pirataria, muitas vezes, em alguns setores, mas que nós conseguiríamos colocar em níveis mais aceitáveis. Uma conscientização dos detentores de propriedade, dos licenciados, vamos nos unir e vamos juntos contra os piratas, porque os piratas estão muito bem unidos, viu? Como é que seu escritório hoje ele trabalha nessa frente de combate, né? Quais são... Conta um pouquinho como que você pode atuar, ou como você pode ajudar e como que hoje você está trabalhando para eles saberem, eu acho que é importante. 2 métodos mais tradicionais, que sempre foram dia a dia do escritório, que é o trabalho junto às fronteiras, conscientizando as autoridades de que produtos piratas não ingressem no nosso país. Esse trabalho é bom porque quando há apreensão de grande quantidade de containers, que evita que sejam distribuídos para 1.200 lojas. Então, esse trabalho junto às fronteiras, agora a Receita voltou a trabalhar também, mas ficou parada há 9 meses, mas agora voltou a trabalhar, então a gente espera que os resultados cada vez mais aumentem, é um trabalho essencial. E o trabalho junto ao mercado interno, com ações cíveis e criminais de busca e apreensão, retirando das lojas, dos depósitos, dos fabricantes, esses produtos para que os responsáveis vão responder a um processo judicial. Mas também nós estamos trabalhando de uma maneira evitando o judiciário, porque caixa de surpresa, você não sabe quanto é caro litigar no país. Você tem que litigar pelas causas nobres. Não que não seja uma causa nobre fazer uma ação de busca e apreensão junto a um comerciante da 25 de março. Mas a gente tem que dosar um pouco as nossas armas, né? Então a gente tem trabalhado muito com notificações extrajudiciais. A gente encaminha uma carta, uma notificação extrajudicial falando que ele está violando, pedindo para que ele deixe de violar com compromisso por escrito, recolhendo as mercadorias ilegais e firmando um acordo com reembolso de parte desses valores às propriedades que nós defendemos. Uma forma de punir o pirata que teve lucro e reembolsar um pouco a parte lesada com esse tipo de prática. Então a gente teve que inovar também, indo para um caminho de não litígio, né, que seria uma mediação e arbitragem através de um processo extrajudicial, que tem gerado muitos bons resultados. É isso que eu ia perguntar, qual é o êxito, né? Vocês devem ter... 60% dos notificados acabam firmando acordos conosco. Daí eu acho que é um percentual, você está com 0, vai para 60%, é o percentual. Outra forma de trabalho, que essa já é mais atual, investimento em ferramentas tecnológicas para fazer baixas e remoções online. Em contato com B2W, Magalu, Mercado Livre, um monte de empresas que realmente têm programas internos. Então, nosso time faz denúncias para derrubar anúncios de produtos piratas nessas plataformas. Essas plataformas já fazem alguns trabalhos, né? Porque eles próprios derrubam, mas depois de horas já está lá de volta o produto, né? Parece que é isso que acontece. Eu acho que nesse ponto justiça tem que ser feita. Com exceção de algumas plataformas que são mais complicadas de trabalhar, exemplo de Shopee, é uma plataforma complicada de trabalhar, as outras plataformas passaram a aderir a uma prática comum de criar programas internos para atender as denúncias que são feitas. E algumas evoluíram mais ainda, banindo da sua plataforma aquele que é reincidente. O fornecedor. Eu fiz uma denúncia num seller, né, num vendedor da internet. Eu fiz uma denúncia, beleza. Derrubaram o anúncio dele. Na segunda denúncia que qualquer um fizer, ele é banido da plataforma. Não volta. Daí não volta, tem que voltar com outro CPF ou CNPJ, mas daí ele perde toda a qualificação que ele tinha. Entendi. Então está tendo um movimento mais positivo das plataformas estarem querendo contribuir, né, com os lesados nesse tipo de prática. É um avanço a se comemorar. Lógico. Estamos longe de um mundo ideal, mas efetivamente é um avanço. E nós acreditamos muito, Marici, que a arte brasileira, a criação, merece respirar novamente. Então nós temos hoje também uma área muito dedicada à parte de mídia, entretenimento, cultura e publicidade. A gente acha que houve um represamento de eventos e está todo mundo querendo aproveitar, todo mundo quer, né, retomar um tempo perdido,
Né? Então também uma área que tem movimentado bem o escritório é essa área de contratos, área de licenciamento, área de publicidade também, CONAR, é uma área que tem crescido bastante. Ou seja, a gente está no momento efetivamente de enxergar todas essas novidades, absorver, trazer profissionais qualificados para a gente poder dar boas respostas aos clientes. Muito bom. Antes de finalizar, eu queria falar que o Márcio, acho que foi um advogado que antes de eu iniciar o meu trabalho como presidente da Abral, ele me chamou, eu estava sendo, na verdade, todos os players do mercado, nós tivemos uma grande reunião e vamos fazer, e eu que fui a escolhida para ser presidente da Abral, e o Márcio me ligou e falou: Marici, vamos conversar, porque eu não sou advogada e a Abral precisa sempre de um advogado. E ele foi o primeiro advogado a ligar, a falar comigo, a me prestar o trabalho, né, serviço, falar que poderia fazer o trabalho voluntariamente. Hoje é assim que ele atua junto conosco na Abral. Para mim é uma enorme satisfação. Se a gente for verificar algumas batalhas que nós já enfrentamos, né, Marici, ao longo desses anos, é muito gratificante. Muito bom. Muito obrigada até por estar. E outra coisa que também foi muito bacana da história do Márcio, que eu também sei, que em uma das nossas feiras de licenciamento, foi a palestra do Maurício Benvenuti, e ele lá falou, ele estava lançando um livro, e ele é bárbaro, né, porque ele é da Startse, e ele faz um trabalho muito grande em tecnologia, né, totalmente no Vale do Silício. E o Márcio estava nessa palestra. Aí conta um pouquinho dessa palestra, que é legal as pessoas saberem. É uma das oportunidades que a Abral me propiciou. Eu vi a palestra dele e fiquei louco. Primeiro, pelo estilo dele colocar as coisas, tomei uns 10 socos no queixo, né, em 30 minutos. E ele estava assim, vendendo o livro dele, Audaz, um livro dele que é até best-seller. E eu fui conversar com ele e falei: cara, de onde você surgiu? Me conta aí um pouco. E estava no momento de transição dos escritórios. Eu estava saindo de uma grande banca montando o meu próprio escritório, isso há 4 anos atrás. E rolou uma sintonia tão boa que ele falou assim: custe o que custar, você vai estar conosco lá no Vale do Silício. Eu preciso te ter lá junto para você falar da sua experiência como advogado, o seu interesse pela área de tecnologia, o digital. É isso que eu quero. Eu quero pessoal com diversidade de pensamentos para a gente construir junto essa imersão no Vale do Silício. E fui, né? Você foi. Assim que eu me desliguei do grande escritório que eu era sócio, já pensando em montar o meu, fui para lá, fiquei 2 meses, era para ficar 3 semanas, fiquei um tempo maior. E daí, fazendo contatos com startups, com incubadoras, com escritórios de advocacia que utilizavam de tecnologia, porque eu estava fundando naquele momento, em maio de 19, o meu escritório. Então eu já vim, como o pessoal fala, com mindset já formatado o seguinte: o meu escritório vai ter que ter uma vertente muito forte no digital. Eu acho que nisso a gente acabou acertando, e cada vez mais, né? Cada vez novidades, né? Tem muita espuma, né? Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que fica. E isso foi muito antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi 5 anos atrás que deve ter acontecido, não é? E, inclusive, eu mantenho contato, né? Porque depois você tem o grupo do Alumni, né? Da Startse, que está todo mundo se falando. Inclusive, hoje a gente deve se encontrar. Que bacana. Também, eu adoro estar sorvendo um pouco desse ambiente de inovação, de tecnologia, de startups, e tento também passar isso para a nossa rotina, nosso dia a dia, né, Marici? Ah, sim, muito legal. Bom, para finalizar, quais são os pontos de atenção nos quais os donos das marcas, bem como os licenciados, eles devem estar atentos diante desse contexto socioeconômico, né, que se desenha no nosso país? Esse é um ponto, né, Marici? O que eu prevejo, eu não sou economista, mas sou muito interessado em ler, né, e tenho também muito contato também com alguns órgãos de governo. Eu não acredito que a gente vai viver tempos fáceis para a economia, né? E o que fomenta muito o consumo de produtos irregulares, produtos piratas, é o desemprego, né? A falta de acesso da população a um bem, né? Um bem que muitas vezes traz seu fascínio muito ligado à posição de uma marca, de um personagem. E que há muitas vezes um contrassenso, né? Porque muitas vezes existe em excesso nas mídias sociais uma propaganda para consumo e ao mesmo tempo as pessoas não têm dinheiro para consumir. Então eu prevejo um aumento na fabricação, na oferta
de produtos piratas. O que eu idealizaria, que é meu sonho de consumo, é que as empresas se unam efetivamente para lidar com o lado de lá que está 1000 anos à frente, em termos de logística, em termos de produção, em termos de inteligência. Quando a gente vai falar da pirataria audiovisual, que tanto preocupa também, né? Os piratas dessas caixinhas, que hoje está muito em voga, né? O trabalho que as autoridades estão fazendo direcionado a isso, esse pessoal tem um conhecimento tecnológico anos-luz à frente dos CLTistas de empresas, de quem está lá defendendo o seu cargo, né? Então, um dos pontos que efetivamente tem que ser trabalhado é união das empresas para tentar barrar esse fatídico aumento da pirataria. Eu vejo dessa maneira. Tá ótimo. Muito obrigada. E olha, se você quiser estar aqui comigo, batendo um papo, falando sobre os seus cases de sucesso, sobre licenciamento de marcas e personagens, manda um e-mail para mim. Tá bom, Márcio? Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcia.